sou o Eric Daldegan. Eu sou o Felipe Guimarães. E esse é mais um episódio do Pode Vir Crente. E aí, Felipão? Mais um episódio do Pode Vir Crente começando. Tá começando a tomar uma crescente tá aí, um rumo aí, uma direção interessante, a mensagem cara. Tá indo além. Hoje a gente tá aqui para mais um episódio, hoje com um tema super relevante, com um convidado. Um convidado de peso, cara. Chave Ricardinho. Ele falou que ia falar e falou. Literalmente, né? Convidado de peso. Cara forte. A gente já vai falar dele, já vamos apresentar grande, o com a empresa grande. Daqui a pouco você vai se apresentar, Ricardinho. Tem volta. Mas antes de mais nada, eu quero agradecer e falar dos nossos patrocinadores. Isso aí, que é importante, que levam a nossa mensagem, que patrocinam ali, para que essa mensagem chegue até vocês aí em casa. Isso aí. E se você quiser... Claro. Na verdade, a gente vai agradecer os nossos patrocinadores, mas a gente já quer deixar aberto para, se você quiser nos apoiar também, ser um patrocinador e nos ajudar a levar essa mensagem além para mais pessoas, para que as pessoas sejam edificadas, possam ter suas vidas transformadas pela mensagem que a gente carrega. Faz um contato com a gente nos directs, dos canais, né, das redes sociais. Isso aí. Que vai ser um prazer e uma honra trilhar esse caminho junto contigo. Tá bom? Que vamos. Então vamos lá. O primeiro patrocinador que eu quero agradecer é a Texis Soluções de Energia. A Texis é um parceiro nosso que é especialista em venda e manutenção de no-breaks. Eles são uma empresa de engenharia especializada em soluções de energia. Então, se você é uma empresa que não pode parar por falta de energia, fala com a Texis, que esse nosso parceiro pode te ajudar. E um outro patrocinador é a Ita Implante Odontologia Moderna. Se você quer dar aquele up no visual, aumentar sua autoestima, melhorar sua autoestima, é uma clínica voltada para reabilitação oral, então tudo de lentes, facetas, próteses, implantes. Ita Implante Odontologia Moderna, vem que vem com a gente. Bora! E aí? E hoje? O que teremos hoje? O que Ricardinho tá fazendo aqui, cara? Seja bem-vindo, viu, Ricardo? Muito obrigado, antes de mais nada. Não é? Qual é o tema de hoje, Felipe? Cara, hoje a gente vai falar sobre a arte da superação. Como superar desafios profissionais, pessoais, enfim, todas as suas áreas. E nós trouxemos aqui um convidado, cara, que eu tenho prazer de apresentar e falar que é um amigo meu, cara, um grande amigo. É meu paciente também. E aí, Ricardinho, se apresenta aí pra galera, fala o que você faz. Vende teu peixe aí. Gente, primeiramente eu quero dizer que é uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite. É um cara difícil, hein? Que, ó, já tá uns 2 meses ele todo. Pô, Ricardinho, vamos... Não, porque o cara trabalha muito... Mas, graças a Deus, ele tá aqui hoje com a gente. Como você falou que eu sou um cara de peso, eu cheguei até a engordar nesses 2 quilos aí pra poder chegar aqui, pra poder endossar tua piada. Meu Deus, maravilhoso. Mas eu prometo que eu vou malhar igual vocês dois aí, pra gente ficar bem... Ó, a gente falou sobre um episódio sobre ambiente, né? Verdade. Sobre ali influência. Tamo aqui, ó, influenciando, irmão. Mas não precisa se sentir intimidado pelo braço do Eric. Não. O braço do Eric é constrangedor. O braço dele é constrangedor mesmo. Já começou o bullying. Mas eu aceito, eu gosto. Quem é o Ricardo? Conta aí pra gente. Ricardo é pai, antes de mais nada é um servo de Deus. Amém. Legal, amém. É pai, é casado com a esposa maravilhosa, Fabiane, há 11 anos, nós vamos fazer 12 anos esse ano. Oh, que legal. Pai de 3 filhos, empresário. Lá Deus confiou 40 pessoas, né, hoje, cara, diretamente nas nossas mãos. Vamos falar sobre isso, sobre lidar com funcionários, vamos falar desses desafios aí também. Pra gente poder se desenvolver dia após dia. É isso, 40 Qual o nome famílias. da tua empresa? Eu sou lá o diretor da Belmar Metais, uma empresa, uma indústria fabricante da linha de válvulas de retenção, torneira boia, faz venda para materiais de construção, mercado agrícola, então, com certeza você já viu, já comprou alguma coisa ali, é metal, né? Metal, na linha de metais Tudo e linha de alumínio, então... Com certeza você já viu a Belmar. Os maiores lojistas aí do Rio de Janeiro, ou até do Brasil, vocês vão ver... Vocês vão encontrar esse material aí. Inclusive, você comentou comigo, né? A gente se conhece. Cara, é um negócio muito, muito legal de se falar. Eu conheci o Ricardo e a esposa no treinamento do Thiago Brunet, cara. Lá em São Paulo? 2021, cara. Vai fazer 3 anos isso. Do nada, assim, eu acompanho o Thiago Brunet já há um tempo. E aí...
eu comprei o treinamento e fui pro treinamento. Foi um final de semana, foi em maio, foi em Mas junho. vocês já se conheciam? Não, a gente não se conhecia. Inclusive, o Eric fez a piada mais engraçada lá do treinamento. Caraca, eu não lembro, não. Porque ele chegou e simplesmente falou assim... Não fala isso, não. Não, vou falar. Ele me bulinou antes. Ele me bulinou antes. Corta isso. A volta sempre é triste, né, gente? Mas, ó, ele chegou e simplesmente o Thiago perguntou o que fez a cada um estar lá presente, né? Foi mesmo, cara. E aí o Eric chegou e falou assim... Eu não era cristão na época, não, cara. Eu vim aqui primeiramente porque eu queria te conhecer pessoalmente. E aí o Thiago falou assim, bom, então meu nome é Thiago Brunet, então... Seja bem-vindo, pode ir embora. O Thiago te despachou. Me despachou, cara. Foi pronto. E foi muito engraçado. Foi muito engraçado mesmo, cara. E depois... A gente acabou indo almoçar no local próximo. Foram e aí... 2 dias, né? Foi sábado e domingo, foi uma imersão. Qual foi o treinamento? Foi o... Wisdom. Mentoria Wisdom. Mentoria Wisdom. Legal. Nem existe mais. Não existe, ele incorporou em outros treinamentos. Então... E aí foi isso aí. Por quê? Porque tinha uma galera do Brasil inteiro. Vocês juntaram a galera do Rio, né? Porque assim, realmente... Aí falamos com o Diego, eu não conheci o Diego também. E aí o Marcel, que é daqui também, que é dentista, que eu convidei ele. Não conheci. Cara, olha só, eu não conhecia. A menina que intermediou lá e vendeu o convite falou assim: eu tô falando com um dentista também aqui. E aí eu falei assim, cara, me dá o contato dele, o cara é do Rio. Aí eu entrei em contato com ele. E aí a gente conversou e a gente foi pro treinamento. E aí a gente acabou interagindo lá com alguma... Tinha uma menina também, uma médica também, né? Sim. Não lembro o nome dela, enfim. Aí ficou aquela galera, a gente foi almoçar juntos e aí a gente foi se conhecer. Legal, ó. E frequentava a mesma igreja que eu. Olha. Então depois vocês esbarraram na igreja. Na igreja também. Nos encontramos e ali, algumas vezes. nasceu não só uma amizade, mas nasceu uma aliança, né? Então verdade, cara. Isso foi bem... E a gente está carregando aí durante esses 3 anos e me sinto honrado de estar aqui, de alguma forma eu que agradeço tá agregando aí para a aí. audiência para a audiência de vocês. É isso aí. E aí a gente ficou ali, aí depois a gente se encontrou, a gente já... Aí virou meu paciente, trouxe o pai dele para fazer também... Inclusive eu estou fazendo um tratamento do pai dele nesse exato momento. Enfim, construímos aí uma amizade. E, cara, é um cara, de business, então, nossa... Legal. Você acha que eu sei business, negócio? É porque tu não conheceu o Ricardinho. Tá aqui justamente para poder falar sobre desafios, sobre superação. Ele vai contar ali a história dele. Cara, isso é legal porque, assim, eu quero... Já tô ficando até ansioso para ouvi-lo. De verdade, viu? Parece que é clichê aqui do programa. Mas, cara, eu tenho uma parada minha, aí é pessoal, né? Que, cara, eu acredito muito de verdade que as pessoas carregam... preciosidade dentro delas. E quando a gente ouve assim, por exemplo, cara, mano, o cara é um industrial, mano. Tem uma indústria. Mano, o que tem de experiência, expertise dentro desse segmento industrial, cara? Que eu não faço a mínima ideia. Já conversou várias vezes, assim, talvez eu acho que eu sei ali uma bem superficial, porque ele traz uns temas ali... Como é que é o nome da tua indústria, da tua empresa? Belmar Metais. Fala um pouquinho da Belmar Metais. A Belmar Metais hoje já estamos há 20 anos. É isso que eu ia perguntar. Uma empresa nova? Não, é uma empresa familiar, estamos há 20 anos no mercado. Inicialmente, a gente optou pelo segmento de materiais de construção, onde a gente tinha mais acesso, ok? E ao longo dos anos a gente foi se aperfeiçoando para demandar outros mercados, tais como o setor de irrigação. A linha agro é a linha que mais cresce no Brasil. Sim, então, a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre a época da pandemia. Mas se a gente hoje está de pé, primeiramente que Deus permitiu. Exatamente. E segundo, que a parte da linha agro foi o que segurou a gente. O pouco de venda naqueles 3 meses, onde estava tudo fechado, sim. aquele cenário de terror que estava se criando dentro da televisão, telejornais, enfim. A linha agro é aquela segunda, aquela constante que a gente via nos noticiários, né? Todo mundo estava em casa, todo mundo precisava comer e o Brasil continuava exportando. Verdade. E aí o que aconteceu? O pessoal que faz o plantio, a irrigação, tanto desse café maravilhoso que a gente acabou de tomar aqui... Verdade. O pessoal continuou plantando. Sim. Então, naturalmente, ele também precisava do produto que a gente fornecia. Uhum. E aí,
Só que a linha agro, naquele momento, ela era uma linha que estava em torno de 25% a 30% do que a gente vendia. Te perguntar, então, dentro da esteira de produtos, quanto não que era representava ali? Não era o nosso produto principal. Só que aí a gente tirou uma das grandes sacadas na época da pandemia. A gente, se for para ficar refém, que a gente abomina totalmente da gente ficar refém de algum setor, mas que se for para ficar, que fique da linha agro. Porque se pensando a longo prazo, quem aqui um dia pensa que vai parar de comer? Verdade. Quem aqui não tem necessidade de se alimentar todos os dias? Nós somos organismos vivos que precisamos a todos os dias se alimentar. Mas fala um pouquinho antes de entrar no detalhe do detalhe. Eu queria ouvir o seguinte. Você falou que é uma empresa familiar de 20 anos. 20 anos. Vamos fazer 20 anos agora em setembro. Legal. Familiar o quê? Todo mundo da família trabalha lá? Então, vamos lá. Aí é um caso complicado. Mas vamos lá, vamos destrinchar isso aí. Isso, vamos. Meu avô fundou uma empresa em 1947. Uau! 1947. Era uma empresa muito menor do que nós temos hoje. E ele teve 3 casamentos. O meu pai é oriundo do primeiro casamento. Nesse primeiro casamento foram 5 filhos. No segundo casamento, 3 filhos. E no último casamento, 2 filhos. Caraca, são 10 filhos no total. Uau. Seu pai era o primeiro? Meu pai, oriundo do primeiro casamento, trabalhou lá durante a vida toda. Nessa empresa do teu avô? Nessa empresa do meu avô. E em 2002, o meu avô faleceu. E quando o meu avô faleceu, já mediante meu pai vendo todas essas circunstâncias aí de divisão familiar, ele já começou a se preparar num outro segmento. Na época, ele se preparou para abrir uma materiais de construção, então foi abrindo devagarzinho, minha mãe foi tomando conta. Legal. E aí, eu lembro do seu pai comentando comigo nessas consultas, falando desse período. Em 2002, quando meu avô faleceu, o meu pai se desligou de lá, porque não tinha entendimento, porque a terceira esposa do meu avô que tomava conta da empresa. E aí ele acabou pegando, fez um acordo com eles lá e acabou indo tomar conta do material de construção. Ok. Em 2004, veja bem, aí a gente entra aqui no primeiro insight que eu queria falar. Eric, a vida toda, tirou dente, colocou dente, fez polimento, botou resina, botou porcelana. Hoje, se o Eric fechar o consultório dele em Itaboraí, naturalmente ele foi morar em outra região. Primeira coisa que ele vai fazer, eu vou alugar uma sala e vou fazer... Vou fazer a mesma coisa que eu sempre fiz. E aí a primeira parte aí que a gente sempre pensa, eu gosto muito da vida de Isaac, né? Isaac é aquele cara o seguinte, Abraão teve a vida toda... fez uma coisa que ele era muito bom, que era cavar poços. Deixou poços cavados a vida toda. E Isaac, o que fez? Chegou no momento que ele estava lá no deserto, Deus deu uma direção para ele, para que ele não saísse lá da terra onde ele estava, que Deus prometeu que iria prosperar ele naquele local. E aí, naquele momento, ele simplesmente falou o seguinte, cara, como é que eu vou prosperar num lugar que é onde não tem nada? No meio do deserto. Mas tem uma palavra. E aí, simplesmente, ele falou o seguinte, cara, a vida toda... dos meus antepassados, eu cavei poços. Então eu vou voltar a cavar poços. E aí, como é que no meio do deserto você consegue cavar poços e ainda você consegue manter uma equipe? Porque a palavra diz mais um pouco à frente que os discípulos, que os trabalhadores de Isaac entraram em atrito com um pessoal lá da terra. Isso. Ok? Verdade. E aí, quando entrou em atrito, naturalmente já tinha gente trabalhando para Isaac. Exatamente. Quando tem gente trabalhando, quando você tem algo muito, muito forte, muito claro, e aí vocês estavam falando anteriormente sobre propósito, quando esse propósito está muito claro, é inegável que vão ter outras pessoas que vão acreditar na palavra que você carrega. Entende? Uau, é verdade. E em 2004... Em 2004... Seu pai montou a material de construção. E aí é o seguinte, a material de construção ela já veio de 1999 e ele já... já estava pequenininho. Presumindo tudo isso que ia acontecer. E aí ele chegou e simplesmente... assim... Como é que eram muitas pessoas voltando a procurar. Que eu entrei no cenário de abrir um outro negócio. Então ele fez aquilo a vida toda, foram 35 anos fazendo aquilo, e simplesmente ele chegou e falou o seguinte... Era especialista nisso. Era especialista. Então, cara, vou começar do novo, vou começar do zero.
mas agora eu vou começar eu e você. Eu vou deixar a loja pra sua mãe tomar conta e vamos começar nós dois. Tu tinha quantos anos nessa época? Essa época, cara, eu tinha 19 anos. Caramba, novo. Era novo e dos meus 16, dos meus 15, né, até os meus 19, até eu ingressar na faculdade na época, eu fiquei 4 anos trabalhando na loja, né? Então, ralação, caixa de piso, argamassa E foi aprendendo, cara. Foi aprendizado. Porque eu sempre gostei, eu sempre tive uma ideia, ô Felipe, que... E aí hoje a gente ainda crente, a gente acredita mais ainda, tem palavras que comprovam. O homem não pode estar duro, né? O homem tem que ser o provedor. Então, eu sempre tive isso desde criança, desde moleque. E é saudável isso, né? Saudável. É o provedor, o homem é o provedor. É saudável. E aí, com essa demanda de clientes procuravam meu pai, entendeu? Pô, a firma lá que você saiu já não tá tão bem. O nome era um nome muito forte no Rio de Janeiro, no Brasil, né? Pô, imagina, era uma empresa de 45 anos, né? Cara, então, caraca, aí você pega aí diversas organizações aí, você pega com 40, 50 anos, que estão de pé até hoje, são potências, entendeu? Então... E eles eram industriais também? Industrial é o mesmo segmento, só que eram dois tipos de produtos apenas que eles tinham. Sim. E aí, nós quando iniciamos a Belmar em 2005... Aí já foi você e o seu pai? Eu e meu pai. Então você é um dos fundadores, Sim, junto com ele. Nós fundamos a Belmar em 2005. E aí, quando nós entramos com essa parte, cara, o começo é aquela parte para provar quem é quem, né? Caramba. Eu não tinha uma broca para fazer um furo na peça, uma broca, por mais que tivesse uma material de construção também, que era uma material de construção pequena. A empresa em si, a Belmar, ela não tinha uma broca de R$5. Começou começando. Nós começamos literalmente do zero, em cima da casa do meu pai, que era que ele tinha um terraço. A gente deu um jeito de botar umas maquininhas lá. Comprou umas máquinas. Pegou umas máquinas lá no Ferro Velho, fez uma reforma. Que legal. Umas máquinas usadas. Que legal. Máquina usada e... vamos explorar conhecimento, né? O que você sabe fazer? Ou seja, exatamente. Eu tenho know-how, tenho expertise, trabalhei a vida inteira com isso. E aí, por conta das circunstâncias da vida, enfim, fui obrigado a recomeçar. E aí, recomeçou. Com a expertise, com uma ideia. E vamos fazer do jeito que dá para fazer, com as condições que eu tenho aqui. Fiz, montei lá, chamei meu filho para me... né? Caraca, me veio aqui Caraca, o versículo do boi velho com boi novo. Que quando faz... Quando porque tem que ter a força do boi novo com a experiência, né? Com a experiência. Caraca, e aí começou... Olha que legal. Eu até tinha anotado aqui, não é um versículo não, mas é uma frase bacana. E tem tudo a ver com o que ele falou aqui. Na verdade, assim, empreender é uma trajetória repleta de altos e baixos. Muitas das vezes é pintado de cores muito brilhantes. Muito sucesso, mas a realidade no caminho é outra parada. É cheio de desafios, que na verdade testam muito o quê? Resiliência e determinação. Irmão, isso é fato. Determinação é a vontade de fazer. E resiliência porque você precisa se adaptar às circunstâncias. E aí eu até anotei uns pontos, cara, e ele já até falou uma aqui agora, mas eu vou comentar. Eu anotei uns pontos que são pontos... que todo negócio... Passo a passo. Não. Todo negócio tem um desafio em uma dessas áreas. Assim. E, por exemplo, a primeira área que eu anotei aqui é... Cara, ele começou um negócio, ele começou no terraço do pai dele. Cara, incerteza, mano. Tu não tem certeza de nada. Tu começa um negócio, qual a certeza você tem que aquilo vai vingar? Você aposta naquilo, né? Mas eu tenho know-how, tenho conhecimento. Cara, mas... A gente teve um momento de pandemia, e aí? Você tem momentos do concorrente vir para cima. Essa própria empresa que era lá do meu avô, você pensa bem, os familiares da terceira família... Todo mundo trabalhava nela. Então, eles fizeram de tudo a todo momento para poder destruir a gente pequeno mesmo. Como é que você faz? Você tem... Na verdade, a gente começando com pouco produto, o que você faz? Pô, eu tô vendendo nessa região aqui. E aí...
Por exemplo, o nosso custo muito pequenininho, se eles vendiam uma mercadoria, uma peça a R$10, a gente conseguia vender por 6, 7. Legal. Por conta das Então situações. começou ganhando no preço. No primeiro momento, no preço, e segundo momento, no know-how, porque os clientes conheciam o meu pai. Sim. Só que Conhecia aí o trabalho do seu pai. Conheci. Só que aí o seguinte, no segundo momento, o que eles começaram? Eles começaram a contra-atacar. Se ele vende a 6, eu vou botar a 5, 5,50. Por quê? Porque eu tenho preço... Tem margem. E tem margem. Eu tenho nome. Tem um nome. E eu vou colocar, porque preço Diminua a margem, sim. preço pelo preço. Sim. E aí o seguinte, cara... E aí, eu queria falar uma outra coisa aí a partir desse momento. Muito bom. Depois, quando você coloca um negócio onde Deus que te deu a direção, que Deus te confiou, sabe o que acontece? Depois de Deus sempre vai existir mais uma pessoa que acredita em você. Porque o que aparecia de cliente sabendo, que ouviu dizer, que ouviu falar, e aí é o seguinte, pô, eles querem por 5,50? É a mesma história agora há pouco que nós falamos de Isaac. Aí eles querem ficar com esse poço? Fica. Pode Legal, ficar. legal. E aí a gente abria a mão e ia para outro mercado. E aí a gente começou a aumentar. a criar gordura em outras regiões. E aí a todo instante, a gente fala assim, cara, quer brigar? Pô, pode brigar sozinho, eu não quero brigar com ninguém. Eu quero só conquistar um pedaço aonde eu vou poder servir com excelência aquilo que já está dentro da gente. Daquilo que a gente já tem de habilidade, aquilo que a gente carrega. Você começou falando assim, né, sobre o que Deus colocou no teu coração. Você sempre foi crente, Ricardinho? Não, cara. Conta pra Mas gente nessa época já era? Não. Olha só. Que legal, não. que legal. Que legal. Talvez eu já tinha o coração de crente. E a tua família também não? Não, ninguém. Na verdade, quando eu me converti, depois minha família toda se converteu também. Que legal, cara. Você foi a peça-chave ali. Talvez... Alguém que puxou. Isso, que legal. Hoje em dia, graças a Deus, tá todo mundo no caminho, né? Graças a Deus. Eu vou fazer uma provocação, igual ele fez pra mim. Você é crente de 2021? Não, de 2019, né? 2019, tá bom. Pré-pandemia. Pré-pandemia. Caramba, cara, na pandemia você tava novinho na fé. Novinho. E na verdade, sabe o que aconteceu? Tô brincando porque eu sou crente de 2021, ele fica me sacaneando. Sabe o que aconteceu na 2019? Pode falar pra gente o que aconteceu? Qual foi o... que fez você, assim, cara... Então, depois disso tudo, a empresa ganhou um corpo, etc. Sim. Em 2005 pra frente, né? Eu percebo, eu consigo enxergar que Deus atrai os seus filhos das multiformas. Ele usa multiformas para poder trazer, para trazer as pessoas para dentro do reino. E aí o seguinte, eu estava muito mal financeiramente nessa época, porque a empresa... Pré-pandemia, porque a empresa cresceu de uma forma desordenada. Desorganizada. E eu nunca fui aquele cara muito bom de planejamento, eu era aquele cara muito orgulhoso que não queria ouvir ninguém, até porque tudo aquilo que acontecia, eu fazia e dava certo, então eu me achava que eu não precisava mais escutar ninguém, eu já achava que eu não precisava escutar mais meu pai, eu não precisava escutar mais minha mãe. Cara. Então, eu já estava tomando um corpo que é onde é o seguinte, se Deus não me abatesse naquele momento, eu talvez não estaria aqui hoje para falar o que eu tô falando aqui para vocês. Cara. E todos já passamos por isso também. Todos e aí, passamos por 2019, cara, eu já não aguentava mais lutar com determinadas coisas. Assim, trabalhar tanto e não ter o resultado que, às vezes, pessoas que trabalhavam muito menos conseguiam ter o resultado que eu não conseguia ter. E aí, todos os anos, né, eu sempre viajava, normalmente eu ia para a região dos lagos. E nesse ano eu falei assim, cara, esse ano eu quero ir para Niterói. Quero ficar mais perto. Eu tava com um filho pequeno já, né? Os 3 filhos, muito pequeno. Então, a questão de engarrafamento, a distância, etc. Verdade. Vamos para Niterói mesmo. Aí achamos uma casa em Piratininga, uma excelente casa. E aí... Isso no carnaval? Isso no carnaval de 2019. Só que em dezembro de 2018... eu fui atraído por um vídeo da internet para poder fazer um treinamento com o Thiago Brunet, que a gente já comentou aqui anteriormente. E aí, em fevereiro, no carnaval, eu fiquei sabendo que o Thiago Brunet iria
na conferência de carnaval, da Lagoinha Niterói. Verdade. E aí, cara, quando entrei lá naquele local, eu falei assim... Ser cristão não é tudo, não é só isso que as pessoas dizem, não. Há algo diferente. Você nunca tinha tido experiência com igreja? Já tinha ido de igreja? Já tinha tido, mas nada aquilo que, sabe... Mas tu nunca tinha sido crente, só tinha ido algumas vezes. Isso, mas nunca senti vontade de permanecer. Legal. E ali eu tive vontade de permanecer. Legal, e é até por isso que eu congreguei 5 anos na Lagoinha. Sou muito grato por tudo que eu aprendi. Sou muito grato por todos os pastores, líderes que me incentivaram, que me treinaram, pessoas que acreditaram em mim. Tudo é válido, né, cara? Tudo contribui, tudo alimenta, tudo edifica. E conclusão da ópera, eu tava no carnaval. Eu tava com a geladeira, Felipe, lotada de cerveja, lotada de Budweiser. Na beira da praia. Revelações disso eu não sabia, galera. E aí, você acredita se quiser, eu voltei com as cervejas tudo pra casa. E depois disso... Não consegui beber. Legal. E aí eu dei as cervejas todas. Imagina você pegar... Eu sei como é isso. Imagina você pegar... acho que era 3, 4 pack, aquele pack grande. Era um dinheiro que eu tinha comprado lá na época. E peguei essas cervejas e dei tudo... Na época, para amigos próximos que bebiam. Isso pós-carnaval. Pós-carnaval, porque no carnaval eu fiquei reflexivo pela mensagem que eu recebi dentro da igreja. Mas tu recebeu logo no início, foi isso? Você foi para Niterói? Eu fui para Niterói e cheguei na sexta. E aí eu já sabia que o Brunet ia, mas a minha vontade era que... Mas tu não sabia o dia que ele ia, sabia? Sabia que ele ia porque tinha um personal que estava congregando em Niterói e falou assim, cara, tu fez um treinamento com o Thiago Brunet? É o Neumann. E aí ele vai pregar lá na conferência de carnaval. Só que eu queria ver uma pregação dele, porque até então eu só tinha ido ver o treinamento, os cursos dele. Sim. E aí chegou lá, eu vi todo o ambiente, enfim. Cara, isso que ele falou, rapidinho, te cortar o Ricardo. Não, em 2019 era em Charitas ainda. Show. Sim. Era em Charitas. Mas uma coisa que eu queria pegar um gancho que ele falou aqui agora, cara, eu achei muito legal. Ele falou que ele não conseguia, mas pelo menos aquele final de semana, aquele monte de cerveja que ele comprou, ele não conseguia, aquilo deixou ele reflexivo. A mensagem te deixou reflexivo. Mas isso cara. Isso é uma coisa legal sobre o evangelho, que não é sobre, cara, você não pode beber. Não pode, não é sobre isso. Porque às vezes tem essa coisa de a pessoa tem... a pessoa fala, você é crente, não sei o quê. Não pode beber, não é sobre isso. É quando a pessoa começa a refletir sobre a própria vida... E se sente incomodado com aquilo. E se sente de alguma forma, fala assim, cara, o que eu tô fazendo? O ato proibitivo, ele é muito complexo, né? Porque, por exemplo, dependendo como foi a sua criação, dependendo como foi... a sua infância, dependendo como foi sua vida, o ato proibitivo, ele soa para ressonar ao contrário, né? Revolta, né? Aí te dá rebelião. Aí tu, então vou fazer. Então vou fazer. E isso que ele falou é legal porque, assim, cara, eu também já vivi isso. Sacou? No meu período aí de volta, de idas e voltas, cara, e chega um tempo que é sobre eu falar assim, cara, se quiser beber, bebe, tá aí, não tem problema nenhum, tá tudo certo. Aí tu fala assim, cara, mas já... Sabe? Não tô afim. Não é sobre, não pode. Liberdade é você escolher... Porque isso, cara... O que não fazer, isso verdade, é liberdade. Liberdade é isso, né? Quando a gente fala que quando a gente é escravo espiritualmente das coisas, isso aí, ou na alma, né? Na verdade é você conseguir falar não. É você chegar na bebida e falar assim, cara, você pode beber, não tem problema nenhum, não vai pro inferno, não vai morrer. Mas eu decido não beber. Cara, mas eu não quero. Isso é pra tudo, tá, Eric? Sim. Pra tudo. Legal, cara, isso. E eu entendi principalmente o seguinte, a bebida, ela me deixava improdutivo no outro dia. E aí eu comecei a entender algumas coisas. Claro, depois eu comecei a frequentar com recorrência. Niterói, nego me chamava de maluco. Eu saía de Caxias, morava em Caxias na época. E era 1h20. Isso aí, viagem pra Caxias, ida e de volta. Pra Niterói, né? Pra Niterói 3 vezes por semana. Então... mas legal, eu tinha aquela situação assim, cara, eu acordo hoje, eu tô conseguindo fazer mais, eu tô conseguindo estar atento aos detalhes que antes eu não conseguia. Então, vou te falar que pra mim também foi isso. Né? Não necessariamente produtividade, mas, cara, eu tinha uma parada que assim, quando eu bebia pra me tornar alguém
que eu queria, que eu não conseguia ser talvez no dia a dia. E aí depois eu passei já não gostar mais desse cara. Tem gente que bebe porque, né, mais alegria, vai se liberar mais, vai ficar mais soltinho e tal. E era o meu caso. Mas não só pra alegria, mas às vezes até, por exemplo, a gente tá aqui num ambiente de comunicação. Fala aí. Às vezes eu não conseguia, me travava aqui, eu ficaria aqui na minha. Cara, eu vou tomar um negocinho aqui pra ficar mais livre e tal, não sei o quê. Ficar mais soltinho. Mas chegou num ponto de que não é que me fazia mal, ou que eu achava que ia pro inferno, nada disso. Mas esse cara que eu me tornava quando eu bebia, já passou eu já não gostar. admirava mais esse cara, sabe? Eu falava assim, meu irmão tá soltinho demais até. Mas isso era mesmo. Sobre admiração. E você vê que ele tinha uma coisa legal, que ele já não gostava do cara que não produzia tanto no dia seguinte. Sim. Olha que legal. Enfim, carnaval, foi Lagoinha. E aí tu voltou crente a partir de lá. É, isso aí. E aí começou uma outra jornada na nossa história. Tá, e o que mudou isso dentro da empresa? Ou não mudou no primeiro momento? No primeiro momento. Veio pandemia? Na verdade, você falou que ele estava vivendo um momento na empresa também nesse tempo. Né? Esse momento é o que a gente vai falar já mais um pouquinho à frente, posteriormente. A empresa em si, ela não mudou muita coisa naquele primeiro momento, porque eu ainda estava absorvendo tudo, eu ainda estava entendendo tudo. Precisa desse tempo de maturação, precisa tempo de entendimento, discernimento. Porque o simples fato de você ter entrado para a igreja não quer dizer se as suas atitudes elas não forem transformadas, para você ser mais parecido com Jesus. Total, okay? Verdade. Naquele primeiro momento, e isso é extremamente normal, tá? As pessoas acham que vem, instala um anjo, aparece na tua frente e tudo se mudou do dia para noite. Por mais que Deus tenha a capacidade de fazer isso... Tem pessoas que vivem isso. Sim. E tem pessoas que vivem outro tipo de processo. Okay. Cada um vive uma forma de ser, uma transformação. E eu entendo hoje, falando 5 anos à frente, eu entendo hoje que o meu processo precisava, que eu precisava monitorar melhor as minhas emoções, que eu precisava ser um cara mais produtivo, que eu precisava ser um cara mais paciente. E aí, depois disso tudo que a gente foi aprender o que era fruto do espírito, que a gente pensava, cara, fruto, isso aí era de comer, cara, era de... Todo mundo carismático aqui. Foi pro carisma, não foi? Foi carisma, formei agora no final do ano. Acabou de se formar, Que legal, que legal. E então, a partir Mas isso você só consegue entender... Hoje, olhando para trás. Olhando para trás. Linkando a gente só consegue linkar os pontos quando a gente passou por aquilo. Okay. E aí você olhando para trás, você consegue linkar os pontos. Que até então, você está fazendo e está acontecendo, e está discernindo, está entendendo, tudo junto. E aí, cara, quando a gente está com isso tudo junto, está com isso tudo elencado... Convergendo... as coisas elas vão acontecendo justamente para você... Deus vai permitindo que você vai acontecendo determinadas circunstâncias para que você vá se remodelando, né? E aí eu lembro perfeitamente quando a gente entrou na pandemia, uma semana antes, né? Porque isso foi carnaval de 19, não tinha pandemia. 19, não tinha. A pandemia começou em dezembro. Dezembro, isso. Dezembro lá fora, na China, né? Começou esse assunto já em dezembro, janeiro. Aí abafaram e tal, aqui, aí pós-carnaval. Pós-carnaval, isso. 13 de março, decretaram. Quando a gente entrou na pandemia, assim, cada um viveu uma realidade diferente, né? Totalmente. A gente ainda tinha algumas entregas para ser feitas, e aí eu entro no colapso total, né? É isso que eu ia perguntar, como é que foi o baque? Cara, fecha tudo. Porque para mim o baque foi nessa data, assim. Porque até então, todo mundo com medo, né? O que vai acontecer, aquele cenário de incerteza. Quando falou, fecha tudo... 20 de março, eu sei porque... foi 20 de março. 20 de março, sexta-feira. 18 ou 19, alguma coisa assim. Então, cada região, na minha cidade foi isso. Fecha tudo. Vocês precisavam fechar também? Precisamos fechar, foi necessário. Quando nós fechamos a empresa, foi o seguinte... Só antes de falar, eu fico pensando isso, porque assim, cara... Indústria, irmão, é produção, é linha de montagem, linha de produção. Não é consultório odontológico. E não é, cara, fast food, não é alimento. Cara, acabou, mano. E aí? Como é que... não é nem que... De repente ele tem um estoque para vender um tempo, uma entrega, como você falou. Mas não produz mais. E aí? Uma hora acaba o estoque. Pelo fato... Aí vamos entrar no estoque, já que vocês falaram. A gente tinha uma remessa de venda. Posso falar valores aqui? Pode. Fica à vontade. A gente tinha emitido para entregar
em torno aí de R$ 1.200.000 de mercadoria. E aí, simplesmente, os clientes começaram a ligar para lá. Cancelando o pedido. Cancelando o pedido. Só que aí é o seguinte, cancelar o pedido você com dinheiro no caixa é fácil. Cancelar o pedido você esperando aquele dinheiro? Não, pior. Eu já tinha antecipado os boletos todos, porque eu estava passando por um processo financeiro difícil. E aí, Ih, caraca. E aí o seguinte, só para quem não entende, eu só vou explicar o seguinte, é como se o banco comprasse o boleto do cliente e simplesmente, a partir daquele momento, o dinheiro, o cliente vai pagar direto para o banco. Agora você pegou um empréstimo por conta do dinheiro que você ia receber. Do dinheiro que você ia receber. Uhum. Só que, o que eu vou receber se o cliente não quer mais a mercadoria? E aí o seguinte... Tu não quebrou? Não quebrei. Tô aqui, pô. Não, mas você quebrou e recomeçou, não sei. Não, aí foi o seguinte... Como você saiu disso? Isso é superar um grande desafio. Imagina você com uma conta de 1 milhão e 200. É dureza, mano, é dureza. 1 milhão e 200, eu não vou falar dos outros 5 que a gente devia na época. Eu vou falar esse aí. Esse aí era o problema principal. Sim. Esse 1 milhão e 200 foi o seguinte. Pensa naquele momento onde, a partir daqui a 30 dias, o cliente teria que pagar aquele boleto. Se ele não paga, o que o banco faz a partir de 5 dias? Ele coloca o nome do cliente no cartório, porque a dívida é do cliente. A dívida, por mais que seja minha, era Você começa a arrumar problema com o cliente. Então, é o seguinte, por alguns instantes durante esses 30 dias, eu falei assim, meu negócio acabou. Eu vou me queimar com o cliente, o banco vai sujar o meu nome e vai sujar o nome do cliente. Então o negócio acabou. E eu já trabalhava, e isso é um grande erro aqui que a gente deixa também aqui de insight para vocês, é de a gente sempre achar que quando a gente está em dificuldade, o homem já se vê quebrado. É a mesma coisa que o cara, que quando vai separar da mulher, quando o cara tá com problema no casamento, o cara já se vê separado. Verdade, caramba. Imagina a imagem, cara. Aí você cria aquela... Não, aí o cara quebra mesmo. Você cria aquela imagem, só que aí é o seguinte, irmão, veja bem, o mesmo Deus que me chamou há 20 anos atrás para montar isso, é o mesmo Deus que continua falando hoje. Então será que ele não queria me ensinar nada no meio desse processo? Isso. Não, pera aí, pai, isso não vai acabar assim, não. Isso vai acabar numa desonra muito grande, cara. Isso vai acabar numa desonra seguinte. Eu vou, por exemplo, ir lá em Niterói, visitar o Érico, visitar o Felipe, não vou ter que passar por uma rua tal porque eu sujei o nome do cliente tal. E ele vai me ver na rua, tá lá o safado, tá lá o cara que não vale nada, tá lá o crente que não vale nada. É verdade. E aí o seguinte, cara, eu falei, cara, isso não vai acabar assim não. E antes desses 30 dias... Eu sem saber o que vou fazer, porque, pensa bem, eu já estava com o nome sujo naquele momento. Eu não tinha mais o que fazer, e além do mais, tudo fechado. Quem naquele momento ali fala assim, toma aqui 1 milhão aqui, daqui a pouco, você paga lá, daqui a pouco você me devolve. Quem faria isso naquele momento? E aí o seguinte, nós chegamos, 25 dias corrido, os cartórios fecharam, cara. Começou a fechar tudo, Não, os cartórios fecharam, não. Os cartórios funcionavam, mas eles ficaram proibidos de atender. Não, eles ficaram proibidos de protestar ninguém no Brasil inteiro. Caraca. Não sabia disso. Não sabia disso. Eu também não sabia, porque... Mas eu sabia porque eu ia lá todo dia, né? Você não sabia porque você ainda tinha problema para resolver. É verdade. E aí, o seguinte, a partir daquele momento eu falei, opa, peraí, tem alguma virada nessa fonte. Olha aí. Tem uma virada que vai acontecer. Tô respirando. Não, peraí. E aí, o seguinte, nesses 30 dias, começaram a chegar alguns pedidos. E aí, daquele setor de irrigação, setor agropecuário. Do agro. Você tinha ali uma porcentagem Então, peraí. Nem tudo tá fechado. Nem tudo tá perdido. Parado, nem tudo tá parado. Não, peraí. Pô, tá legal. Tô vendendo 20, 30% menos. Mas peraí, 20, 30%? Eu posso fatiar isso aqui e vou renegociar. Não, peraí.
e aí eu já vou chegar. E aí já vou chegar naquele momento onde a gente renegociou. Onde a gente teve que mexer em toda a estrutura. E aí, cara, passaram esses 25 dias, os funcionários ainda estavam trabalhando, a gente ainda tinha nós trabalhamos o mês de março inteiro para poder produzir tudo que a gente tinha, para eu poder pegar os resíduos que saem do material para poder vender, para conseguir fazer dinheiro. Na época eu me lembro resíduo que eu consegui... que você diz é tipo reciclagem? Porque você faz uma usinagem, né, na peça e sai alguns resíduos, né? Sim, sim. E aí aqueles resíduos eu consigo vender. E aí na época eu consegui apurar 25 mil reais. Foi o dinheiro junto com os 35 mil que eu peguei emprestado com meu sogro. Eu vou te falar, o nego fala empresa, milhão e não sei o quê. Quando tá no perrengue, irmão, qualquer 20 mil reais é muito dinheiro, bro. Rapaz, 20 mil. Maluco. 20 mil pra quem tá quebrado. É muita grana. 100 reais pra quem tá quebrado. 50 reais é muito dinheiro, entendeu? E aí o seguinte, com esses 25 mil, com mais os 35 mil que eu liguei pro meu sogro e pedi emprestado, foi o que eu consegui pagar. Eu chamei todos os funcionários naquele momento e falei o seguinte, ó. A empresa real é essa. Eu não sei quanto tempo que vai durar isso. Abriu o jogo, foi sincero, foi claro com todo mundo. Eu chamei um a um no escritório. Eu conversei pessoalmente com um a um. E eu falei o seguinte, ó. Eu vou liberar os seus 40%, eu vou liberar o seu fundo de garantia. Mas eu não tenho dinheiro para pagar a tua rescisão. E eu preciso que essa rescisão aqui, a gente faça uma combinação para eu te pagando aos poucos. Aí... Legal. Tudo alinhado, tudo combinado, cara. Eu cheguei no momento e falei assim... E eu chegando no momento... Foi honesto com ele. Foi honesto e todo mundo vendo a situação. Sim. E eu falei assim, cara, e tem um outro sinal. E nisso começou a chegar os pedidos, os pequenininhos. Aí eu cheguei e falei assim, ó, nós vamos pegar essa parte desses pedidos aqui e nós vamos chamar assim, na época nós tínhamos 30 funcionários, 28 se eu não me engano, e a gente vai pegar, se eu tô precisando de 5, eu vou chamar 5 e vou pagar a diária. Se eu precisar de 10, eu vou chamar 10 e vou pagar a diária para poder ir trabalhando, para eu poder... Diante das circunstâncias, você readaptou tudo para poder funcionar do jeito que você podia funcionar. Isso aí. Sem deixar ninguém... E aí o seguinte, os funcionários ficaram no auxílio-desemprego, então eu lembro dessa época. Eu fiquei tranquilo o seguinte, ó, o funcionário vai receber os 40%, vai ficar 5 meses... Cinco meses no auxílio-desemprego. Aí eu fiquei pensando o seguinte, cara, 5 meses... eles têm arroz e feijão para comer. Legal, não vai faltar nada para eles. Não, isso também, isso melhora também a sua folha de pagamento, que você deixa de... Não, é assim... E aí você acaba pegando isso aqui para criar um caixa também. Pensa o seguinte, Eric, se você não tem receita nenhuma, você não pode ter despesa nenhuma. Sim, exatamente. Ponto. E assim, a despesa que tinha ali, ela precisava ser zerada a qualquer custo, a qualquer circunstância. Viu? E aí o seguinte... Bom, legal, tá chegando o pedido aqui, mas eu parei de pagar os fornecedores, porque eu não tenho mais dinheiro, não tinha caixa. O foco já não era esse. Como é que você fez? O funcionário, beleza, ficou resolvido. Mas os fornecedores? Os fornecedores, ficamos 2 meses conversando na cara. Eu tô esperando entrar um dinheiro, tô esperando entrar um recurso, até que isso foi início de abril, né? Nós começamos a não pagar eles. E final de maio eu peguei o carro. Irmão, e aí vou deixar um outro insight aqui para vocês. Eu peguei o carro e fui em São Paulo olhar no olho de todo mundo. Porque os fornecedores eram tudo de lá. Uau. Quando as pessoas vêm com bom agrado... Isso. Tá? Você está disposto para resolver, quando você senta de frente e olha no olho... A conversa, ela já tá redirecionada a 80%. Mano, eu não tenho grana, tô aqui pra dizer que não tenho. Isso aí. Mas que a parceria tá de pé, que preciso de você, que isso vai mudar. O cara acredita. É aquela história, né? Encarar ou fugir, né? Eu cheguei... E aí você encara a situação, vamos resolver. E aí é o seguinte, eu lembro perfeitamente que eu gasto, em média, quando eu vou a São Paulo, porque eu vou de carro, porque eu iria em vários locais, né? Eu iria gastar R$800. Irmão,
R$800 pra quem tá quebrado. Acabamos de falar isso aqui agora. E eu passei no cartão de crédito, ainda tive que olhar no outro mês a fatura ainda, que eu não paguei, tá? Diga-se de passagem, que eu tive que pagar 2 meses depois, quando tudo voltou-se normal. Equilibrar isso não é fácil. E aí eu fui lá, expliquei tudo, levei, aí sim, aqui a partir desse momento, eu digo que começou verdadeiramente a Belmar. Porque nós levamos um plano de planejamento de pagamento. Olha que legal, tu já levou isso pra ele? Já levei em mãos. E aí o cara falou assim, pô, esse cara sempre... esse cara é sério. Sempre foi aquele cara mais empolgação e vamos fazer, vamos acontecer, e no final resolvia, mas agora ele tá chegando com uma outra linhagem. Legal isso. Então, outro comportamento. Isso aí. Aí quando eles viram esse outro comportamento, ele falou assim, cara, beleza, eu tô contigo. E aí, até porque também estava na mesma situação, tava todo mundo também estava recebendo de ninguém. Ou ele abraçava a situação, ou infelizmente ia acabar morrendo abraçado com a gente. Abraçados, Então, quando o pessoal pegou para poder dizer o seguinte, cara, vamos para cima, e aí eu lembro como que era a batalha diária, né? A disputa diária, porque faltava uma coisa, as coisas eram muito bem controladinhas, muito pontuadas, sabe? Não, tá falando da empresa. Da empresa. E pessoalmente, casado com filhos, e aí? E Fabiane, e aí? Rapaz... Porque você tira o dinheiro dali para sustentar a tua casa, tua família, teus filhos. Eu lembro no dia que fechou tudo, tá? Perfeitamente. Eu lembro eu chegando dentro de casa, e aí eu cheguei... Eu sei porque assim, aconteceu comigo. Eu era casado com filhos, fechou o consultório, 3 meses sem ir. Graças a Deus, eu tinha um fundo de reserva. Então, obviamente, minha fatura do cartão diminuiu porque eu não saía para gastar. Tinha aquelas contas fixas ali que eu tinha, mas eu consegui me sustentar porque eu tinha um fundo de reserva. Graças a Deus durou 3 meses só, e depois abriu tudo de novo, voltei a atender. Mas aí tem um ponto. Aí veio a demanda reprimida aqui depois de julho, o negócio fez... Mas aí vem um ponto que é o que ele estava falando, e eu acho que ele vai continuar falando sobre isso, que é assim, cara, e a gente sempre troca essa ideia com meu pai. Às vezes olha-se muito para a empresa, indústria, então nem se fala. Empresa grande, cheia de funcionários, esses caras são tudo rico, milionário, E realmente gira-se muito dinheiro. Você vê que ele falou que não, 1 milhão de pedidos e tal. Irmão, isso é maravilhoso quando ele falou, né, cara? São 40 famílias que são sustentadas por aquilo ali. Irmão, um problema que exploda aquilo ali tudo, irmão, é 1 milhão de problema. É 1 milhão que você gira, mas é 1 milhão de problemas. É o que ele está contextualizando aqui, né? Então, eu falo que isso que eu converso muito com meu pai sobre isso, que a gente no passado falava muito sobre isso assim, tipo, a empresa, sei lá, vendia 10 mil, assim, não, quando a gente vender 20 vai ser top, tudo resolvido. Quando vender 100 vai ser top, quando vender 1 milhão vai ser top. Os problemas só mudam de esfera só. Só cresce, tudo cresce junto, sacou? E acabou que, retomando a pergunta que o Eric fez, às vezes isso aí é mais problemático que a empresa, cara. Aquele dia ali, eu sinto que o meu orgulho, o meu ego, ele foi tratado naquele dia. Eita! Porque... Tá precisando tratar o seu orgulho? Arrasta pra cima. Arrasta pra cima. E aí, o seguinte, eu cheguei e eu tava contextualizando a situação com um fornecedor, e eu lembro que depois que eu desliguei o telefone, eu chorei copiosamente no chão, sentado no chão, assim. Caramba. E aí eu cheguei, a minha esposa chegou assim pra me acudir, eu falei assim, cara, você me perdoa, porque é tudo culpa minha. A gente vai passar por... A gente poderia ter evitado, mas nós vamos passar, infelizmente, por uns maus dias, porque eu não quis escutar você, eu não quis escutar as pessoas que estavam me cercando para poder me ajudar. Aí você tirou todo o orgulho. Eu não quis simplesmente fazer determinadas coisas que eu sabia que precisavam ser feitas. E, cara, como aquilo ali foi libertador. Porque a minha esposa virou para mim e falou assim, cara, tá tudo certo. A gente não vai passar fome, não. Se a gente tiver com algum problema que faltar em algum momento, eu vou passar roupa, eu vou fazer faxina. A gente mal ou bem ainda tem um carro, você vai dirigir Uber. Passar fome a gente não vai passar, não, fica tranquilo.
Nesse momento, a gente morava de aluguel, numa área nobre lá em Caxias. Mas eu tinha meu pai tinha uma outra casa pequena lá onde é a empresa hoje, né? Então eu poderia voltar para lá para não pagar nada naquele momento também. Então a gente começou a contextualizar isso. Mas isso deu uma força. Mas, e aí o seguinte, como é importante você ter a pessoa certa do teu lado. Porque... Total. Cara, nós vamos errar. E faz parte da caminhada. Nós vamos cometer equívocos. É claro que nós vamos acertar também. Se você olhar nessa jornada dos 20 anos, nem tudo estava errado. Mas tinham muitas coisas que precisavam primeiro mudar em mim. E a partir do momento que eu entendi isso, como que a mudança ela foi genuína em tudo que a gente fazia. Legal. Porque a gente começou, logo após a pandemia, a gente começou a fazer oração toda semana na empresa. A gente parava tudo. Imagina assim, parar uma indústria, ficar 25 minutos, meia hora orando. Porque a indústria é linha de produção, né? E a gente parava e pastores iam visitar a gente lá e a gente recebia realmente um bálsamo para que a gente pudesse continuar a nossa jornada. Acabou envolvendo a empresa como um todo. E diversas pessoas se converteram dentro da empresa, em cultos dentro da empresa. Então, isso tudo foi só possível porque simplesmente eu entendia uma parte. Eu sozinho vou até aqui, eu com as minhas forças vou até aqui. Agora, eu me permitindo ser moldado através do que Deus quer fazer na nossa vida, eu posso ir muito mais longe, posso impactar muito mais pessoas. Porque a palavra, ela garante que o alcance é dele, a ordem vem dele, o desejo é dele. Então, eu era apenas um instrumento ali que eu estava tentando ganhar a força dele, onde a força é toda dele. Eu não precisava simplesmente me colocar num lugar onde eu não era Deus. Então, cara, como eu fui tratado essa época, como eu fui ministrado essa época, e verdadeiramente eu tive uma experiência, só pra gente finalizar essa parte, a primeira experiência com Deus que eu tive foi, antes de eu vir fazer essa viagem que eu narrei agora há pouco, um encarregado chegou lá, cara, a gente tá precisando entregar o pedido tal, um cliente tal, não me lembro agora, mas o que tá faltando? Tá faltando um componente tal, um componente que era uma borracha, enfim. Mas por que o fornecedor... o fornecedor falou que não vai mandar não, porque a gente tá com um débito lá de 14 mil reais. Era até pequeno em vista do que a gente tinha, do que a gente tinha contraído, né? E aí eu cheguei e falei assim, faz o seguinte, deixa eu ligar lá, eu vou falar com as pessoas responsáveis para ver o que dá para fazer. E aí, cara, eu lembro que antes de ligar eu falei assim, pai, se é para que eu continue com esse negócio ainda, cara, que coloque as pessoas agora para me ajudar. Eu não tenho mais recurso, ninguém mais acredita em mim, ninguém mais acredita que eu vou comprar e que eu vou pagar, porque a gente já vinha durante algum tempo com essa recorrência de atrasos. E aí, no meio da pandemia, potencializou isso, porque além de o mercado estar restrito, você não tinha ideia se o cliente ia comprar e se ia pagar, por mais que muitos clientes tinham poder aquisitivo para poder fazer isso. Correto? E aí, eu cheguei, liguei para lá e falei assim, olha, a gente já se conhece há uns bons anos, etc. Eu estou passando por isso aqui, estou com essa dificuldade. O problema não é só a pandemia. E aí é importante você pontuar, porque a pandemia só potencializou aquilo que você já estava vivendo antes. Exatamente. Então, muita gente você percebe que algumas empresas 21 e 22 elas acabaram quebrando. Porque a culpa da pandemia. Não, já existiam coisas antes que precisavam ser solucionadas. E na pandemia não tinha como. Cara, e aí chegou, eu falei assim, pai, eu quero ter uma experiência contigo. Isso foi conversando com Deus? Conversando com Deus antes de ligar com o cara. Pô, se tem mais alguém que precisa, se pode acreditar em mim, se tem alguém além de você que ainda acredita em mim, cara... Me mostra. Me dá uma experiência de verdade. E aí...
E eu fui e liguei. E aí comecei a explicar, etc. E rasguei o coração, cara. Falei mesmo e expliquei. E aí ele chegou e falou assim, tá bom, ó, o que eu acredito que vai acontecer, eles vão exigir que você pague essa parte à vista, e a parte que tá para trás, o parcelamento, você cria, você vê o que fica legal para você e você vem parcelando. Aí, pô, legal. Aí, cara, como é que eu vou... Os 14 tá resolvido. E agora como é que eu vou fazer pra mercadoria vir? E não era na época tanto dinheiro porque a gente movimentava, era 3 mil e poucos reais, enfim. E aí a gente chegou... ela falou assim, eu vou fazer uma reunião aqui com o pessoal do financeiro, já eu te ligo. E aí daqui a pouco ele mandou um e-mail, olha, tá liberado a mercadoria, nós vamos mandar a mercadoria a prazo, e também tá autorizado você pagar parcelado o débito que estava anterior. E aí chegou eu lembro que chegou essa mercadoria, a gente conseguiu fazer diversas entregas que estavam presas por conta da mercadoria. Por conta dessa mercadoria. E aí, a partir daquele momento, as coisas aconteceram. Eu não vou dizer que foi inexplicavelmente, mas consequentemente, após tudo, isso tudo começou a acontecer. E aí a gente começou a viver uma nova temporada, né? Então, essa experiência foi uma experiência bem bacana. Isso foi bom para você entender, né? Contextualizando aqui, que você já vinha errando em alguns pontos. Ok. E aí a pandemia potencializou isso. E aí você teve clareza do que deveria ser. Era Deus te mostrando que você deveria reorganizar a empresa. Okay. E a partir desse momento você falou assim, cara, eu entendi e é por aqui que eu vou. Senhor, exatamente, não foi isso? Exatamente. A partir desse momento, eu comecei a ser um cara mais estratégico. Eu comecei a ser um cara mais pé no chão. Eu comecei a dar valor a coisas que já estavam nas nossas mãos, que infelizmente, quando a gente está no oba-oba, quando a gente está no dia a dia, a gente acha que tudo... Deus precisa dar novas experiências pra gente, sendo que a experiência maior já era a empresa, já eram os funcionários que ali estavam, que não nos abandonaram. Então, a partir daquele momento, o que a gente precisava fazer? Era dimensionar melhor tudo que já estava... Legal. Já estava que ele confiou nas nossas mãos, né? Ele nunca conseguiria nos colocar numa nova esfera sem que a gente conseguisse organizar aquela parte ali onde estava naquele momento. Então, cara, o que a gente tem a dizer dessa etapa foi uma etapa primordial, transformadora na nossa vida. Divisor de águas. Divisor de águas, melhor palavra. Não só pela parte financeira, mas principalmente pela parte emocional, principalmente pela parte familiar, principalmente pela parte de a gente ser tratado internamente. Fé, né? Tudo a nossa fé foi alimentada. Quem não sai com a fé inabalável depois de uma situação dessa? Total. Então, isso você está falando de 4 anos atrás. Cara, eu vou ler aqui um versículo romano, está lá em Romanos 5. Não vou ler ele todo, não. Vou ler só a parte da seguinte, ó. Deixa eu ver aqui... vamos lá, vou ler todos eles, vamos lá. Romanos 5, vou ler do 1 ao 5. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, no nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E um caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Tua história aí, cara. Mas é muito isso, cara. Você vê, cara... Precisou ser quebrantado. Quebrantado. Foi a forma que Deus viu para que trouxesse, para que a gente... vivesse uma nova etapa, uma nova história. É impossível a pessoa não ser moída e ter o caráter transformado, como você acabou de narrar. E não Paulo, ter, né? E não ter o caráter transformado. E é muito isso, cara. Não vou contar as minhas histórias aqui, mas eu acredito muito, muito, mas muito nisso, cara, porque ele falou no começo isso aqui, sobre o quanto... a gente vai sendo... Cada um vive um processo. Cada um, e aí, nesse processo, Deus vai quebrando, ou reconstruindo, ou fazendo você viver experiências com Ele, justamente nas áreas
que você precisa ser tratado. Ok. Eu tenho inúmeras histórias assim também. Não nesse formato, mas com quebrantamento. Falei assim, cara, eu precisava aqui. Aqui, tipo assim, o meu orgulho não deixava eu chegar aqui. Sacou? Eu precisei viver isso para que Deus me mostrasse, né? Enfim, cara, isso é fantástico. Queria virar essa mesa aqui e, né, a gente tava falando de algumas desafios, das dificuldades. Isso que ia chegar, exatamente. E eu ia bater eu falei aqui sobre as incertezas, né? E, cara, ele trouxe inúmeros exemplos aqui. Mas tem uma que ele já até comentou aqui, ele começou falando da agro, que um desses desafios dentro, né de quem empreende, de quem é empresário, no caso dele de industrial, sempre é um desafio, que é a identificação de oportunidades. Que é um desafio constante de quem empreende, quem tem negócio, de ficar sempre atento, falar assim, cara, não, isso aqui é uma oportunidade. Não, isso aqui não é uma oportunidade, eu tô fora. E quando você não identifica, às vezes você deixa passar aquele time. E aquilo pode ser ruim, pode ser até prejudicial para o negócio. E aí você comentou um negócio sobre o agro, né? Que tem um gap muito legal nisso aí, que foi algo que estava ali. Na verdade, aquilo já existia no teu negócio. Sempre teve. Sempre teve, a gente nunca enxergou, né? Nunca enxergou como, cara, isso aqui pode ser virada de chave. Porque não era oportunidade, você já tinha... E aí precisou acontecer a pandemia para você entender que aquilo ali... Não, aquilo, na verdade, poderia já ter sido uma oportunidade que ele não estava enxergando. Já poderia. Então, mas precisou acontecer algo ruim para você pra gente virar focar a chave e entender aquilo ali, que já estava ali. E aí eu vou falar uma outra coisa. Você acredita que também é o mercado hoje, para nós, mais lucrativo além de que tudo? legal. Quantos por cento que você também não enxergava? Não enxergava porque é o seguinte, o cliente ele não está preocupado na disputa de valor, de preço. Okay? Esse cliente específico. Ele, é claro que todo mercado ele tem sua particularidade, sim. ok? Mas é o seguinte, ele precisa entregar um projeto funcional. Então, se o projeto é funcional, ele tem um determinado valor. Você não pode colocar qualquer tipo de peça. Você tem que atender às normas, às especificações. Então, nós preparamos ao longo desses últimos 3 anos o modelo de peça para atender direcionadamente para esse segmento. Sendo que ela atende esse segmento, também atende outros. Mas se eu não vender no outro, não tem problema. Aqui a gente está bem pactuado, a gente está bem compactado. Ou seja, você criou, de 3 anos para cá, você criou negócios novos, peças novas. Assim, a gente, na verdade, já pegou o que reajustou, realinhou. Realinhou. O que tinha. Mas isso foi nessa época da pandemia, não? Foi depois? Foi no meio. No meio da situação. Como se a gente tivesse com pouco problema, a gente ainda inventou mais alguns, né? Mas, na verdade, a gente não inventou um problema. Na verdade, a gente criou uma oportunidade. Que a gente vai de encontro que você vai falar. E a minha pergunta era justamente essa. Qual foi a virada de chave de falar assim, cara, de olhar e falar assim, cara, eu vou olhar mais pra cá. Isso aqui, mano, isso aqui... Porque já tava lá na empresa, o negócio já tava acontecendo. Porque, na verdade... Quando você vira a chave, vira tudo, fala assim, agora eu vou focar. Não tá entrando nada. E aí o agro veio buscar e falou, opa, calma aí, tem negócio aqui. Comecei a fazer o seguinte... Porque já vendia pro agro. Já vendia, mas era muito pouco. E aí a gente começou a fazer o seguinte... Hoje representa quantos por cento? Hoje representa em torno de 40%. Olha que a gente vende. Aumentou ali. A gente fez o seguinte, a gente começou a pegar... eu junto com o gerente, falou assim, cara, a gente hoje precisa levantar as vendas até porque nesse segmento. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos nos dividir. Você vai para uma região para fomentar essa região junto com o representante. A região que não tem representante, nós vamos visitar. Você vai visitar e vai levantar um representante para colocar na região. E o que já tem, nós vamos lá para a gente focar 100% do tempo com esse pessoal. Até porque você está dando retorno. Se é o cara que está segurando a gente, naturalmente a gente quer ampliar a margem de atuação em cima deles. E aí... Onde a gente consegue identificar oportunidades. Eu tenho muito receio do empresário que fica sentado 100% do tempo dentro do escritório. Isso é muito real. E aí o seguinte, eu fui convidado em 2022 para poder fazer uma palestra lá quase com divisa com Foz do Iguaçu. E aí é o seguinte, cara, vou de carro, vou de avião, é longe e tal. Vou fazer o seguinte, eu ia ficar a semana toda fora. Vou fazer o seguinte... Vou parar em Curitiba,
vou ficar 2 dias em Curitiba, vou parar em Londrina, vou ficar 2 dias em Londrina. E, inclusive, quando eu cheguei lá para dar a palestra, eu também falei isso, cara. Eu podia ter vindo de avião. Direto. Eu podia ter vindo nesse dia, podia ter voltado nesse dia. Passou mas nos fornecedores? Passei nos clientes, né? Nos clientes. E aí nós ficamos o seguinte, fiquei 1 dia em Curitiba, fiquei 2 dias em Londrina, fiquei 1 dia em Maringá, e aí a gente foi captando o seguinte, e aí a gente tá numa geração que os caras querem olhar o seguinte, tem gente que não gosta nem de falar no telefone, que dirá visitar um cliente para olhar no olho. É verdade. Eita. E aí o seguinte... Você fica diferente. Eu fui lá pessoalmente... E o seguinte, as vendas da região, elas aumentaram significativamente. Então, quando eu cheguei para dar a palestra e quando eu voltei, a viagem já estava paga. Só que o cliente, ele ficou para ao longo do tempo para ser um cliente recorrente. Claro que você não vai lá toda semana, que é distante, etc. Mas já, o trabalho do representante para poder trabalhar é dessa forma. Agora é o seguinte, captação de oportunidade. A gente, a todo momento, eu me faço uma pergunta. E aí agora nós estamos falando de mentalidade. Eu estou estagnado no tempo? Será que eu estou acomodado? É um determinado tipo de pergunta que a gente precisa se fazer todos os dias. Todos os dias. Porque a partir do momento que você fala assim, cara, tá bom. Cara, verdade, tá bom, mas olha aqui, se entrar alguém oferecendo... Será que o cara não consegue te oferecer alguma coisa diferente que possa te pegar essa fatia? Ou você consegue... Tá com o radar ligado. Entregar algo diferente, totalmente diferente, que as pessoas não vão ter nem vontade de escutar o outro. E isso só é capaz, principalmente, não estou dizendo só no nosso segmento, mas na maioria das vezes, você está 100% antenado do que está acontecendo no mercado. E aí sim, é fazer isso aqui que vocês estão fazendo, é você participar de uma feira, é você principalmente visitar o teu mercado, é você participar de conferências, participar de treinamentos. Então isso tudo conta muito ao longo do tempo, né? Eu te conheci num treinamento. Num treinamento, exatamente. Em São Paulo. Eu vejo o seguinte, né? Eu costumo falar, principalmente nessa parte de perseverança, resiliência, eu lembro daquela passagem da viúva, né? A viúva, ela olhou... Imagina você... Vamos contextualizar, eu gosto de contextualizar. Se hoje eu entrar dentro de uma casa de uma pessoa que não tem nada dentro da geladeira, que não tem nada dentro da casa. E aí... Só tem quando fala que tem só um azeite e ele transformou... Um punhado de farinha, aquilo, ele transformou a realidade daquela mulher, das pessoas, da geração dela, enfim. Ela recebeu uma palavra, mas... E aí eu costumo dizer o seguinte, tudo que você precisa, cara, já está dentro de você. Tudo que você precisa já está dentro das suas mãos. Tudo que você precisa já está dentro da sua realidade. Então, o que a gente precisa? A todo momento estar atento às realidades e fazer as movimentações. Porque nós cremos, né? Como crente, que a partir do momento que a gente se movimenta, o mundo espiritual ele também se movimenta. E os mundos do negócio, naturalmente, se nós somos empresários, eles também vão se movimentar. Então, é impossível, é inegociável uma pessoa que é empresária estar parada no tempo. Ela precisa... Isso é verdade. Ela precisa estar a todo momento buscando oportunidade nova, visualizando situações, visualizando se pode melhorar, se pode diminuir custos, se pode colocar uma nova linha para vender mais para esse mesmo cliente, se essa linha aqui ela pode dar lucro, como foi a nossa situação, que vai te segurar num momento mais complicado. Então, tudo isso faz parte da gente estar atento às oportunidades. E eu vou te fazer uma pergunta que você falou para mim que eu achei interessante. Você entrou no segmento de e-commerce, né? Nós pegamos o mesmo produto que nós temos. Você não fazia? Não tínhamos. Começou da pandemia para cá? Começou, não entendia nada. De um ano para cá. Caraca! A gente pegou o mesmo produto que nós temos, abrimos uma nova empresa. Esse é o teu novo desafio? É um novo desafio. Porque é um produto técnico, né? É um produto técnico. Não é um produto que o cara compra porque é legal. É um produto extremamente técnico. Então, você só consegue vender... O cara compra geralmente com o projeto dele. Não compra para o fornecedor. Então,
o intermediário esse projeto é um projeto para os consumidores finais. Aí eu atingo condomínio, engenharias. Isso que falar, mas ainda assim o cara não compra para usar, assim. Compra para um projeto maior. Isso. Por isso que eu falei que é um produto técnico. Ele, na verdade, o produto dele é um componente, uma peça para um projeto maior. Ok. E aí não é tão simples, cara, vou entrar aqui para só cartão de crédito. Não é assim que funciona. É diferente, é diferente. O cara pegou, por exemplo, qual era a ideia da gente ter montado esse e-commerce? Eu vendo para o lojista 100, o lojista vende, sei lá, 220, 250 peças, e aí a gente colocou uma outra empresa para vender pelos mesmos 200, 220. Porque a gente ganhou um ou outro representante com uma margem de contribuição melhor. Muito melhor. Então, é o seguinte, tem um versículo aqui que eu separei para falar, que não separei, não veio aqui agora na mente aqui, que a gente sempre fica pensando o seguinte, cara, a gente não tem oportunidades. O mercado está muito escasso, o mercado está muito saturado, está muito restrito. E eu tenho aversão a esse tipo de cara que para do meu lado para falar. Eu tive o prazer lá de ficar um ano à frente do CRI de Caxias, e o que a gente tinha que consertar quando os caras já começavam a falar disso é uma enormidade. E aí volta a mentalidade, cara. É a mentalidade. Aí eu sempre falava o seguinte, Provérbios 24, preguiçoso não ara a terra porque é inverno. Por isso o tempo da colheita procura e não encontra nada. É isso. Então, o tempo de você plantar é todo dia. É todo dia, é verdade. Porque não existe o tempo certo. Você não sabe se vai colher à tarde ou vai colher... Tem um versículo também que fala... Cara, mas isso é muito real. O tempo de plantar é todo dia, cara. E aí você desanima, você fica... a conta para pagar, é problema para resolver. E aí você desanima e para de plantar. O parar de plantar é muito prejudicial. Demais. Eu parar de plantar e principalmente o plantio aqui... É o seguinte, se você estiver plantando certo para ter uma equipe onde vai te dar mais lucro e liberdade, você tem que estar plantando em pessoas. Exato. Uau. Se você quiser ter mais margem de lucro, você tem que estar plantando em visita. Se você tiver que estar plantando para ser mais produtivo, você tem que estar plantando em processos. Então, se você planta em processo, você também tem que plantar antes em pessoas. Então, tá tudo interligado. Então, não tem nenhum momento que você consiga estar parado. Porque se você não está olhando um ponto, o outro ponto ele está precisando de melhoria. Então, a todo momento você tem o que fazer. Processos, pessoas. Uau. Muito bom. Caramba, essa última. Fala de novo, vamos lá. Rapaz, não pede não, porque eu não vou falar não. Volta o vídeo e assiste de novo. Cara, mas muito legal. Plantar em pessoas, plantar em processos e plantar em pessoas, processos. Processo e plantar em resultados. Visitas, resultados. Visitas. Cara, uau, é verdade. É verdade. Cara, mas isso as suas vendas, visitas. Mas isso é assim, vamos lá. Cara, se você for levar isso para teoria de vendas e tal, cara, é o básico. Só que se você não... É como você olha. É como você olha. Porque se você olha... mas é processo de venda. Não, cara. É a mentalidade. Aí volta para a mentalidade. Exatamente. Cara, uau. Plantar em pessoas, processos e... Nós estamos agora num momento onde a matéria-prima de pessoas em todos os segmentos ela está bem difícil. Está bem escassa. E aí o seguinte, quem consegue hoje estar usufruindo num mar de tranquilidade? Quem há 10 anos atrás pegou uma pessoa com 17, 18 anos, entrando na faculdade, pegou na mão e treinou. Eu tenho bastante gente lá nesse cenário. Porque, veja isso bem... Isso é muito real, mano. Eu também vivo esse universo também. Veja bem, quem hoje consegue pagar um salário que a gente possa pagar como empresário para pessoas plenamente capacitadas, que já vai chegar com a roda do carro girando a partir de amanhã. Então, muito difícil. Qual é o caminho? É a gente treinar as pessoas, não tem outra solução. Planta em pessoas. É claro que a gente vai arrumar ao longo do processo, a empresa tomando um corpo, vão aparecer pessoas, a gente acredita que Deus envia pessoas para poder aliviar o nosso cargo. É claro que a gente acredita, vão entrar pessoas para auxiliar no projeto, com certeza. Mas o corpo
do dia a dia, ele tem que estar ajustadinho. E aí você falou num ponto que é muito importante, que muitas pessoas negligenciam. Eu vou contratar aqui porque o currículo é bom. É legal? É genuíno? E o comportamento? Que às vezes o cara tem um currículo legal... E aí, quando você fala em treinamento, traz, fala muito disso. Você às vezes pega uma pessoa que não tem um currículo, só que você visualiza que a pessoa está disposta, tem um comportamento, tem a mentalidade, e aí você treina de acordo com o que você precisa da demanda dele no negócio. Isso é fantástico, porque você vai pegar o que ele falou, um baita profissional do segmento agora. Esse cara, primeiro, assim, até de forma honesta, ele realmente precisa receber mais. Porque ele, de fato, adquiriu aquele conhecimento. Sim. Só que, cara, às vezes, para o empresário, aquilo não vai se sustentar. E fora que, normalmente, esse cara, ele já vem adaptado do mercado. Já. E aí, muitas das vezes, para funcionar na empresa, é quase que como a empresa tem que se adaptar ao cara. Entendi. E aí, cara, isso é um problema muito grande, sabe? É óbvio que empresas que já estão ali médias para grande, muitas das vezes o cara já criou processos, ele investiu em processos, semeou em processos, para que quando esse cara grande venha, ele se adeque aos processos. Mas quando a empresa não tem esse processo, cara, vamos lá, a maioria das empresas pequenas e médias não tem processos bem estruturados. Show. Quando eu digo processos bem estruturados, a ponto de chegar assim, vamos lá, vamos levar ISO aí para certificar você. Não vai, pô. Você tem processos de cabeça, processos que funcionam, mas, cara, não está estruturado. Chega um cara que está num nível muito avançado, o cara vê, não tem processo. Não, peraí, cara, o que eu conheço, o que funciona, é outra coisa. É isso aí. E aí, às vezes, você até investe com boa intenção, num baita profissional, e não funciona. Às vezes não tem aquele retorno que você E aí, o melhor espera, que... né? Eu falo porque eu vivo essa realidade também, cara, de treinar é fantástico. Leva tempo. Só que quando você investe em pessoas de verdade, cara... É desgastante. Né? É desgastante, leva tempo. Nem todo mundo é grato por isso e faz parte do jogo. Perseverar. E aí você persevera daqui... Às vezes você vai perder algumas pessoas. Você treinou e ali você... Caraca, eu postava minhas fichas nessa pessoa, essa pessoa saiu. Faz parte. Legal. E hoje, Ricardo Admiral, depois de toda essa história que você contou... Ricardo Admiral. Tem algum desafio? Nada, molezinha. Agora é molezinha. Nós estamos... a parte do e-commerce aí é um ponto novo, então é um desafio para nós. Nós estamos agora indo para um novo espaço. Então, a gente tem Está crescendo, aumentou. A gente tem a perspectiva desse ano, de 2024, aí a gente dobrar a nossa capacidade de produção. Caramba, que legal. Então... você fala assim, cara, dobrar a capacidade de produção, você vai dobrar a capacidade de venda. Maravilhoso, né? Claro, todo mundo quer vender mais, todo mundo quer entregar mais, isso é natural do mercado. Mas não necessariamente dobrar a capacidade significa dobrar o faturamento. Às vezes pode quintuplicar. Tem um universo aí. Tem uma métrica que é o seguinte, legal, você dobra a capacidade, mas não, você vai colocar mais gente, você treina mais gente. Aí a gente vai voltar para o outro ponto que a gente estava conversando antes. Você aumenta o custo também. A gente aumenta o custo. Então, isso tudo... Hoje, estando tudo muito alinhado, a gente está muito mais favorável para que as coisas aconteçam da forma como a gente está planejando. O planejamento, ele nunca é um... engessado, né? Não é um ato que a gente pode dizer o seguinte, que ele vai dar 100% certo. É verdade. Mas a gente minimiza os impactos. Então... Fora que você enfrenta problemas que você não desconhece. Não, mas o planejamento faz você criar uma previsibilidade. Não necessariamente aquilo vai acontecer do jeito que você imagina. Mas pelo menos você tem uma dimensão do que pode acontecer. Exatamente. Então o desafio hoje é aumentar, porque você já está aumentando, já vai mudar de espaço. Aumentar, organizar o e-commerce e tem uma nova linha de produtos aí também para o agro, né? Que aí a gente tá focado nisso. Tá focado para a gente poder implantar esse ano ainda. É praticamente uma fábrica nova, né? Então, isso tudo vai nos levar, assim, a um nível de preparo. Quando você acha que tá tudo bem, tá tudo tranquilo, passou a pandemia, tá tudo normalizando... tá muito simples, fácil. Tá muito... Cara, vamos... Posso falar uma coisa? Eu fiquei 2 anos achando que tava bom. Olha. Só que aí é o seguinte, 22 e 23. Aí você fica o seguinte, pensando... Cara, legal... Aí quando você olha assim, o cliente tal tem um tempo que não compra, né?
É verdade. Aí quando você liga pro cara... O cara tá comprando com o outro. Mas por quê? Porque você não tá fazendo uma gestão boa de carteira, você talvez não tá dando assistência. Vou visitar, não vou viajar esse mês, não. Ou seja, vender você vende bem, mas o pós-venda é um desafio. Precisa melhorar aí, é um desafio. Aí já que você falou, o pós-venda é um desafio para nós lá também. A gente precisa botar um pós-venda mais efetivo. E aí... E pós-venda envolve uma série de aspectos, porque pós-venda é entender a necessidade depois que você já resolveu. Depois que você já resolveu. Porque é mais fácil você vender de novo para um mesmo cliente que você captou do que vender para um cliente novo. É mais barato e mais fácil. Casar é fácil, ficar casado que não é tão fácil. Cara, mas os desafios, eles são grandes. Mas se eu puder dizer uma coisa para vocês, se você estiver andando principalmente no caminho certo, fazendo as coisas certas, deixando o caminho livre para que se você precisar voltar, o caminho esteja aberto, não fechar porta nenhuma, a gente acredita que a parte do sobrenatural Deus faz. A parte natural a gente só tem a possibilidade da gente fazer, ninguém vai fazer pela gente. É verdade. Então a parte do sobrenatural a gente deixa para que Deus faça. Mas a partir disso, a parte da gente se movimentar, a parte da gente perseverar nos dias difíceis, nos dias de lágrimas, nos dias de tristeza, no dia que você quer desistir, se você olhar, principalmente fazer a pergunta, por que eu comecei? Por que eu tô aqui? Por que eu quero que isso continue? O que eu quero impactar de uma forma positiva? Será que eu só quero ter isso aqui para benefício próprio? Ou será que se isso aqui der certo, o alcance vai ser muito grande, vão ser famílias beneficiadas, vão ser uma região beneficiada, vão ser pessoas beneficiadas, vão ser um novo bairro, uma nova cidade beneficiada. Então, se isso tudo tiver convergindo com um propósito que está dentro de você, cara, a chance disso aí ser um negócio promissor, ser um negócio hoje que talvez esteja começando grande e vai se tornar, esteja começando pequeno e vai se tornar grande, ele é alto. Ele é alto para fazer você avançar e alcançar novos voos, novas esferas. Legal. E aí? Muito bom. Top, né? Muito Tem top. mais alguma... Cara, não, na verdade eu queria, antes da gente seguir para o final, né, de fazer os questionamentos, na verdade, cara, eu já tirei, assim, 2 insights aqui, pessoais mesmo, para levar para a vida, assim, cara, muito legal. E essa coisa que ele falou lá no comecinho, mas ele vem destrinchando ao longo sobre essa coisa que a gente tá até falando ainda agora, né? Sobre propósito. Eu acredito muito nisso, sabe? Ele começou dizendo assim, cara, empresa, né? São 40 famílias. Cara, eu acredito muito nisso, assim, de verdade mesmo. Porque, assim, eu vou falar meio doido, mas eu olho dessa forma, cara. Às vezes é difícil, às vezes eu tenho dificuldade de traduzir isso para as pessoas do entendimento. Mas olha assim, cara, a nossa sociedade é um corpo aqui, sabe? Um cara aqui é um corpo. Cara, a nossa empresa é só um dedo, sabe? É um dedo desse corpo. Faz sentido. Cara, mas aí a gente fala assim, mas um dedo, cara, mas se pegar o dedo do cara aqui, meu irmão, tem unha, tem dobra, tem célula, tem pele. Assim, mas arranca o dedo fora, cara, mas aí morre esse dedo inteiro, sacou? Todas as unhas, as peles, as células, morre tudo. Então, numa sociedade não é diferente, sacou? A gente tem um corpo hoje, que é uma sociedade, por exemplo, aqui a gente tá na cidade, no estado do Rio de Janeiro, é um corpo do estado do Rio de Janeiro. O corpo precisa de dentista, o corpo precisa de indústria, o corpo precisa de muita coisa para funcionar, para fluir. Precisa de estúdio. Exato, precisa de tanta coisa. E, cara, muitos empresários não têm essa visão, sabe? Acham que é só de ganhar dinheiro, é só... E, cara, não é mesmo, sacou? Isso eu aprendi muito com meu pai. Meu pai sempre me trouxe isso, sabe? Eu também sou sócio do meu pai. Legal. Meu pai sempre trouxe essa visão. Cara, são... 2 empresas familiares aqui. Olha quantas famílias, cara. Não é sobre a gente, cara. E aí a gente vai olhando, de fato, a função que ele exerce na sociedade. Ele atende... Por exemplo, ele é uma fábrica que vende ali objeto... É metal? Metal. Objeto de metal. Legal, mas, cara, o que ele faz serve outras indústrias, ou então, enfim, que alimentam todo o resto. Ele faz parte do ciclo, sacou? É o ecossistema todo. E se aquilo ali não funciona... Faz movimentar o ecossistema todo. Exatamente. Então, assim, cara, isso eu tirei de insight. Primeiro eu gostei disso, porque eu também vivo muito essa realidade, mas o insight que ele veio lá atrás falando que assim... Esse é um insight do insight que eu tirei, episódio? Eu vou te falar assim... Ele começou a falar... Eu até perguntei isso na hora, ele vai lembrar. Eu perguntei, tu já era crente nessa época? Ele falou, não. Mas não tem nada a ver com ser crente, sacou? Você vê que Deus pegou ele depois. No mundo espiritual, aquilo tudo ali já existia. Okay. A função dele na sociedade, aquelas famílias... Já existia. Deus já a empresa já existia. Já cuidava daquelas famílias
através da vida dele e da vida do pai dele. Mesmo ele mesmo não estava lá na igreja, enfim, aquela coisa toda. Só que aí Deus trouxe discernimento e entendimento para ele a partir de um momento. Trouxe clareza, iluminou a mente. Aí ele entendeu. Você falou essa parte aí de você olhar, cara, onde está sendo adaptado o meu produto, em qual utilização eu olho, para que eu me sinta pertencente, para que eu esteja servindo a sociedade de uma forma legal. E aí é o que a gente sempre fala com os funcionários lá, cara, o que você está fazendo aqui, você não está simplesmente fazendo uma peça a esmo para poder ir para o mercado. Eu vou dar um exemplo, por exemplo. Teve uma vez que eu fui num hospital lá na Tijuca, e aí chegando, aí eu tava esperando lá a vez de ser atendido. Hospital grande, cara. Aí a gente olhou assim, quando eu olhei para o sistema de bomba do prédio, a válvula de retenção era nossa. Que legal. Aí eu falei assim... É muito isso, mano. Eu falei assim, meu Deus, tem pessoas agora recebendo água dentro, tomando banho dentro do quarto do hospital, que talvez... se essa peça não tivesse... se essa peça não tivesse aí... Não estaria tomando banho. Olha o impacto que isso tá... o benefício. Olha o impacto que isso está causando. Tu postou uma vez que eu vi, cara, o hidrante no shopping. Isso. Não, em shopping é sempre... Tudo bem que o shopping é uma parte... que as pessoas usam para fazer compras, passeios, etc. Mas tem a sua utilidade. Tem sua utilidade. Eu penso muito isso. Eu também atendo muito o hospital e esse pensamento dele, cara, é fantástico. O hospital é um negócio assim que mexe contigo, porque ali às vezes tem pessoas suspirando pelo último ar, pela última vida, pela fase da vida ali, então... Isso deixa a gente muito reflexivo, assim, de verdade. Ou seja, eu também fico... que não é uma peça que não é só uma peça. Exato. Tem um significado, tem um benefício ali. Cara, tem algo além. Uma peça pode ser... É porque a gente nunca... Cara, eu pensei isso hoje de manhã correndo também. Eu tava correndo e tal, eu lembrei aleatoriamente do meu sogro, porque meu sogro tava conversando esses dias no grupo do WhatsApp sobre as formigas. Não, porque... Gosta de bicho, né, cara? Olha que loucura, né? Não, olha só... Não, mas olha que loucura. É porque no outro episódio ele falou da selva, da metáfora, mas olha da que analogia. loucura. Mas é legal, eu gosto disso, cara. Você é estranho, mas eu gosto disso, cara. O meu sogro falou, eu no passado não gostava de matar formiga não, mas agora eu tô matando porque tem muita. Assim, aleatório. Eu tava caminhando, né, correndo, aí eu vi a formiga, um grupo de formigas, e aí me lembrei da fala dele, aleatória, e, cara, me remeteu isso aí que você acabou de falar, que é a gente entender que... E a gente não reflete sobre isso o tempo inteiro. Mas isso é uma realidade muito real. Aquele filme do Efeito Borboleta fala muito disso, cara, né? Maravilhoso. Efeito então, mas o Efeito Borboleta fala sobre isso. Embora ele seja um filme mais drama, mais dramático e tal. Cara, mas eu pensei sobre isso de manhã, hoje, olhando pra formiga, cara. A gente pensou assim, cara, mas pô, formiga, meu sogro matar uma formiga é irrelevante. Pô, formiga, pisou numa, que diferença vai fazer? Mas, cara, você parar pra viajar na maionese, né? Como eu faço às vezes... Cara, muitas das vezes um desabamento pode acontecer porque, sei lá, um bicho como uma formiga começou a se infiltrar e começou a minar aquele terreno. E aí aquele terreno ele fica mais... Como é que fala? Como é que eu posso dizer? Mais permeável, né? Ele fica mais permeável, ou seja, mais frágil ali, né? E ele pode vir a desabar. E aí eu fiquei pensando assim, cara, qual é o momento exato que desaba? A gente não reflete disso. Sim. Eu estou passando ali naquele momento ali, beleza. Aí, cara, 1 segundo depois, eu dei o último passo, desabou e não desabou em cima de mim. Aconteceu um dia desse aqui, caiu uma marquise Não, então, mas um desabar desse, prédio antigo, cara, aí. E aí você vai pra engenharia, pra matemática, sei lá, pra loucura, você para pensar o seguinte, quantas formigas você precisa para fazer o terreno chegar num nível tal... mas de desabar. É possível. E aí eu brinquei, obviamente, a loucura. Falei assim, cara, eu matei menos uma formiga. Demoraria menos tempo. Só que isso não tá no nosso dia a dia de reflexão. Não ficar pensando em formiga, desabar e tal. Mas, cara, é isso que ele tá falando. Uma peça dele tá ligada num hospital que num dia qualquer, sei lá, passou mal no quarto e precisava correr no banheiro para tomar um banho gelado e a pressão baixar. A peça não funcionou... O banheiro não funcionou, não saiu. A pessoa precisava daquilo, não teve tempo de hábito. Então, isso, cara, sabe? Você faz parte disso.
Legal. O seu bom funcionamento faz com que outras estruturas funcionem bem e a sociedade funcione de forma saudável, sabe? Então a gente faz parte disso. Isso funciona com sorriso. Sim, com tudo. Um cara que tem um sorriso que não gosta, ele não sorri. Não sorri. Cara, o fato dele sorrir para um porteiro de manhã mudou a vida do cara, que mudou a vida de uma galera. Falar um bom dia. Enfim, ali, aí o cara a gente entra em outra seara. Aí, enfim. Eu queria fechar com um versículo. Então... Só pra gente fechar esse né, já agradecendo aqui. Mas antes do insight, vai falar... Não, pode falar do insight. Então, a gente acredita aqui, Ricardinho, que a gente sempre tá aqui para contribuir de alguma forma, né? Ou o nosso bate-papo aqui, ou quem tá escutando, de alguma forma você trouxe alguma coisa que linkou, que edificou, que exortou, enfim. Então, a gente acredita que a gente chega aqui de uma maneira... É verdade. E aí a gente sai daqui melhor do que a gente chegou. Obviamente, por algo que você falou, que ele falou, que eu falei, enfim. Porque realmente a gente acredita que a gente pode fazer sempre melhor. História legal. De tudo que a gente conversou. Então, assim, o que hoje, desse bate-papo incrível que a gente teve, o que trouxe para você de insight, ou o que você pode deixar para a galera que está escutando sobre esse tema, né? A arte da superação. Você contou vários desafios que você teve aí e como você superou de forma assim, genuína, legítima. O que você pode deixar aqui para a galera de insight final de tudo que você falou? Cara, foi muito legal. E assim, o que você pode resumir uma frase, uma palavra, enfim. Você pode trazer para a gente aí? Eu posso resumir uma frase? Pode, por favor. Depois do deserto, sempre vem a terra prometida. Muito bom. É isso aí. Eu sempre acredito que, eu falei anteriormente, a gente fazendo o que precisa ser feito, principalmente confiando, principalmente mantendo a nossa fé inabalável, mantendo o nosso foco naquilo que a gente foi chamado para fazer, não se distraindo, não querendo abraçar o mundo, não achando que nós somos melhores do que todos. É verdade. E se a gente conseguir se enxergar como um organismo vivo, como o Felipe acabou de falar aqui, como um ser cooperativista, como um ser servo, cara, a gente tem muito a agregar de uma forma mais abrangente para a sociedade. Então, o que eu deixo de mensagem para vocês aqui nessa tarde, aqui nesse dia, é que não importa as circunstâncias que você esteja atravessando agora, simplesmente que ela seja para você iniciar um novo processo ou que ela seja para que você se remodele para uma nova etapa. Top. Então, continue, siga em frente. Os maiores heróis da fé, eles foram perseverantes, eles foram resilientes. É verdade. Então, vamos nos basear dele. E, acima de tudo, Jesus, que é o nosso Salvador, ele foi um dos mais até o fim. Perseverantes. É verdade. Ele foi o maior perseverante até o final. Então, vamos nos espelhar nele, seguir em frente e frutifique por onde vocês passarem. Amém. Ó, pra gente fechar, Ricardinho, de cara eu te agradeço, cara, Obrigado, por trazer, ajudar a gente a levar essa mensagem, trazendo a tua história, compartilhando aqui vários insights fantásticos, de verdade. Tô levando algumas coisas pra mim aqui do pessoal. E tenho certeza que vai edificar muitas vidas. Eu quero fechar com um versículo aqui, que é basicamente para Davi falando, né? E eu acho que isso cabe muito para um cenário, né, do empreendedor que vive de fato, cara. Se você nunca viveu altos e baixos, você não empreendeu ainda. É verdade. Isso é fato. Vai existir altos e vai existir baixos. Ou então, na frase dos poetas aí, dias de lutas e dias de glória. Mas Davi, cara, já falava para a alma dele, cara. Por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Está lá em Salmos 42, 11. Então isso é Davi falando para a alma dele. Então muitas das vezes a gente precisa falar com a nossa alma, realmente. Exatamente, com as nossas emoções. Com as nossas emoções, cara. Olha para Deus e coloca em prática, como ele falou aqui inúmeras vezes, cara. Mas se baseia em Deus, mano. Isso é forte. Isso. E é isso. Então assim... Mais uma vez, muito obrigado. Vamos chamar outras vezes também para outros temas. Você tem muita história, você é um empresário, um grande empresário, e tem muitos insights aí, muito o que dizer.
Legal. Pra quem tá escutando aqui, pra gente também. Muito bom. E foi muito edificante. Vamos ver se no próximo o bullying vai ser menor, né? Olha que eu já te conheci, mas magrinho, Tu hein? começou com bullying dessa vez, eu falei, rapaz, como é que eu vou sair dessa? Mas vou malhar igual você da próxima. Então vamos que vamos. Ó, então pra você, ó, curte o vídeo aí, curte o episódio, deixa um comentário aqui embaixo que a gente vai depois responder. E fiquem ligados que os próximos episódios em breve. É isso. Beijo. Um abraço, valeu!